costume. Mais uma vez, eu estou aqui com a listinha, tá, galera, de questões. Para ficar só um pouco mais cronológico, vamos fazer o seguinte dessa vez. Eu estou aqui com a lista. Se eu passar por alguma questão que você queira que eu faça, aí você dá um toque, certo? Por exemplo, se eu passar direto para a questão 10, você quer que eu faça a 9, aí você fala, professor, faz a 9 também, certo? A gente tentar deixar um pouco mais cronológico para a galera que vai assistir lá no YouTube, tá certo? Ou no portal. Beleza? Então, vê só. Vou começar aqui com a minha questão 2, tá? Que é o que eu queria separar aqui para vocês primeiro, certo? Essa questão 2, galera, ela é bem simplesinha. Eu não vou nem ler muita coisa, porque eu sei que o grande problema dessa questão está na forma como ela está escrita. Às vezes isso aqui causa alguma dúvida em vocês, tá bom? De antemão, já digo logo que é muito difícil aparecer uma reação escrita desse jeito, tá certo? Mas, se aparecer, perceba que não é nada de outro mundo. Como assim, professor? O que é que essa reação está dizendo? Vê, está dizendo que CaO reage com H2O e forma hidróxido de cálcio, beleza? E depois, galera, está aparecendo aqui uma certa quantidade de energia. Ou seja, no produto está aparecendo um valor de energia. Em outras palavras, o óxido de cálcio reage com a água. Depois que ela reage, eles vão formar o hidróxido de cálcio e vão formar 63,7 kJ de energia. Toda vez que a equação estiver escrita desse jeito, com um valor de energia do lado dos produtos, galera, produto é onde foi formado as coisas, né? É o final. Então, isso daí quer dizer que a minha reação aconteceu e no final apareceu energia. Ou seja, no final a energia foi o quê? Liberada, galera. Então, isso aqui que está escrito é a mesma coisa, a mesma, não muda nada de escrever assim, ó. CaO mais H2O dando CaOH2, certo? E o ΔH dessa reação foi uma reação onde a energia apareceu nos produtos, ou seja, no final surgiu energia. Se no final surge energia para o ambiente, é porque a energia foi liberada. Então, ΔH é de quanto? Menos 63,7 quilojoules. Beleza, galera? Ô, Rafa, É a então quer mesma dizer, coisa. A mesma coisa. Rafa, Está dizendo a mesma coisa. Diz. então quer dizer que esse sinal positivo da forma é a soma e não da liberação do calor, né? Repete, por favor, Jefferson. Porque, vê, eu não tinha entendido o gabarito da questão, porque esse mais do calor, para mim, era como se a questão fosse endotérmica, Não, o não. delta H. Aí aqui, pronto, Jefferson. Esse mais só indica endotérmica se aparecer assim, ó. Se aparecer desse jeito, vê. Delta H igual a mais alguma coisa. Ah, Tá entendendo? entendi. Se aparecer desse jeito aqui, é endotérmica. Agora, Ah, se o ok. valor de energia aparecer na reação como se fosse um produto, porque se tu olhar direitinho, parece que esse 63,7 é um produto, né? Aham. Então, se Eu ele não tinha aparecer, prestado atenção nisso. exatamente, se ele aparecer como se fosse um produto, quer dizer que no produto tem energia, ou seja, a energia foi liberada. Ou seja, é uma reação que é exotérmica e libera tanto de energia. Como é que seria uma reação endotérmica nessa notação aí, Jefferson? E todo mundo? Então, imagina que eu tenho uma reação qualquer aqui, ó. A mais B dando C. Liberando, E o ΔH é mais absorvendo 100. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando o A reage com o B, eles absorvem energia, concorda? isso. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. A reagindo com B mais 100 quilojoules formando C. Sacasse? É a mesma coisa. Beleza? Entendi agora. Geralmente, galera,
quase sempre, eu nunca vi em prova do Enem cair desse jeito novo aí que eu botei. Sempre cai assim, mostrando o valor do ΔH. Que é o mais comum, tá, galera? É meio estranho colocar a energia como se fosse uma substância. É melhor você botar a equação, ponto e vírgula, ΔH igual a tanto. Mas saiba que pode aparecer dessa forma. Beleza? Belezinha, galera? Tranquilidade? É só interpretação, é só você ter visto isso uma vez. Pronto, mais nada. Saber que existe essa forma. Só que não é comum. Certo? Vamos para a terceira. Essa terceira daqui é o seguinte, ó. Essa terceira diz assim: ao examinar a embalagem de determinado alimento, uma pessoa observou que o valor energético estava expresso de duas formas. Toda vez que você lê a embalagem lá do alimento, tem a tabela nutricional, né? E dentro da tabela nutricional tem o valor energético daquele alimento. Aí tinha lá 377 calorias, quilocalorias, e 1.583 quilojoules. Ele quer saber qual é a correspondência de um joule com uma caloria. Galera, se o alimento, não interessa a forma como eu expresso a energia, tem que ter o mesmo conteúdo energético. Se na embalagem diz que aquele conteúdo energético é de 377 quilocalorias ou 1.583 quilojoules, quer dizer que 377 quilocalorias correspondem a 1.583 quilojoules. Se essa quantidade de quilocaloria corresponde a tantos quilojoules, um joule vai corresponder a X. Beleza? Lembrando que esse prefixo K, galera, quilo, ele só dá uma ideia de 1.000, né? Como é quilocaloria de um lado, quilojoule do outro, se eu quiser, por exemplo, eu posso até cortar ele. Ó. Tem um 1.000 escondido aí. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar vai ficar assim, vai ficar 3x 1.583, certo? 1.583 x desculpa, é igual a quanto? 377, beleza? Ou seja, o x vai dar quanto? 377 dividido por 1.583. Quanto é que dá esse resultado? 0,2. 0,2 joule. Caloria, né? Beleza? Isso. Um joule corresponde a mais ou menos 0,2 calorias. Tá certo? Então, resposta letra A. Tranquilo? Eu estou dando uma olhadinha aqui no gabarito. Eu posso ter copiado errado, mas o gabarito da questão tá letra D. É isso? Vocês conferem comigo? Ah, não, não. Eu olhei o Letra A, gabarito da letra A letra mesmo. A. Letra A, perfeito, perfeito, perfeito. Tá certo, é isso mesmo. Tava vendo aqui errado. Show de bola. Tranquilo, galera? Então, questãozinha simples, só uma correspondência de energia, tá bom? Deixa eu fazer a questão 5 agora. Se alguém quiser uma 4 também, manda um oi aí, tá certo? Pronto. Questão 5. Essa questão 5 ela vai pedir só para tu interpretar gráfico, tá, galera? De vez em quando as questões elas botam alguns gráficos para a gente dar uma interpretada, beleza? E aí bem interessante. Nesse gráfico de energia é assim. Sempre vai aparecer substâncias em um patamar e aparecer substâncias em outro. Essa seta aqui descendo quer dizer que você está pegando, está saindo do H2 mais meio de O2 e está chegando no H2O. De onde você sai até onde você chega é do reagente para o produto. Então, esse gráfico está indicando isso aqui, ó. Está indicando que o H2 gasoso mais um meio de O2 ao se transformar em quê? Ao se transformar em H2O líquido,
eu tenho aqui um ΔH de quanto? A própria questão está dizendo, o calor é liberado. Toda vez que você fica em um patamar mais alto e desce, você está diminuindo energia, ou seja, você está liberando o excesso de energia. Se você estivesse subindo, você estaria absorvendo. Então, esse ΔH aqui é de quanto, galera? Menos 68,3 calorias. Quilocalorias. Certo? Como é que eu posso escrever isso aqui também, ó, Jefferson? Aquela outra anotaçãozinha. Posso escrever assim, ó. Pronto, essa questão também eu fiquei em dúvida entre A e D por conta desse símbolo. Eu marquei A por conta do Entendi. menos 68,3, mas aí depois, agora eu entendi porque é a letra D. Saca? Então, eu posso escrever. Perfeito, exatamente. Eu imaginei. Era só entender. Se for liberado, eu posso dizer que no produto apareceu energia. Então, 68,3 quilocalorias. Então, é realmente o que está escrito na letra. Opa, desculpa. Na letra D de dado. Certo? Só uma anotaçãozinha que pode ser, tá, galera? Que apareça para vocês. Acho muito difícil, não é muito comum, não. Geralmente aparece com delta H. Beleza, galerinha? Vamos embora. Outra questão que eu queria fazer com vocês, pediram aqui foi a 7. Tá, galera? Às vezes, na prova, das provas que vão fazer, nessa parte de termoquímica, fala-se um pouco da parte. Rafa, Ui, faz a 6, por favor. vou fazer. Sete e volto para 6. Eu ia pedir isso. Massa. Na parte termoquímica, às vezes fala-se muito de processo de transformação da matéria, né? Fusão, solidificação, mudança de estado físico. E às vezes é interessante você saber alguns casos. Isso daqui, eu fiz um exercício no exercício de fixação, no vídeo da aula, bem parecido, né? Mas aqui eu vou repetir isso, tá, galera? Aqui tá falando do suor. Beleza? Suor da gente, tá certo? O que é que acontece no processo de suor? Para que a gente sua, galera? A gente sua para controlar a temperatura do corpo. Quando é que você sua? Você libera água pelos poros lá da pele, pelas glândulas. Quando a sua temperatura corporal está muito alta, ou seja, você pode estar com a febre, você pode estar debaixo do sol, né, esquentando, você pode estar fazendo uma atividade física, tá certo? Qualquer coisa que você faça com que o seu corpo esquente, ou por receber energia, ou por estar combatendo ali uma doença, ou até por o seu organismo estar trabalhando muito forte, né, fazendo uma atividade física, uma defesa do seu organismo é suar, tá certo? Então, temperatura do corpo, tá certo? Tá alta, deixa eu botar aqui, ó. Temperatura do corpo tá alta, tu começa a suar. Suar exatamente vai se liberar algumas gotículas de água aqui na superfície da pele, beleza? Quando essas gotículas são liberadas, o que é que acontece? Teu corpo não tá quente, então essa água aqui no estado líquido rouba a energia do teu corpo e passa diretamente para o estado de vapor. Então, eu tenho aqui um processo de quê, galera? De vaporização do suor. E aí, quando o suor vaporiza, ele rouba a energia do teu corpo. O que acontece com a temperatura do teu corpo? Diminui. Tá certo? Se isso aqui está roubando energia, galera, se esse processo está roubando energia, ou seja, está absorvendo energia, é um processo que é o que, galera? Endotérmico. Só que tome cuidado, não é um processo químico, tá, galera? Isso é só uma mudança de estado físico. Então, a resposta dessa questão é a letra D de dado. Mudança de estado físico endotérmica que absorve. Tá certo, galera? Então, é bom às vezes você ter essa noção. Às vezes você aprende biologia, né? Que o suor é utilizado para regular a temperatura do corpo, mas às vezes não entende qual é o procedimento, por quê dessa regulagem, tá? Então, tem tudo a ver com essa mudança de estado físico sem endotérmica. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para a sexta. Vamos fazer ela. Diz assim, ó. A obesidade na infância tem sido um dos motivos de bullying na escola. Essa doença é proveniente do excesso de alimentos que liberam grande quantidade de energia que não é totalmente utilizada pelo organismo, sendo armazenado em forma de gordura. Sacarose e glicose, carboidratos presentes em doces, sorvetes e refrigerantes, são os principais responsáveis por essa doença na infância, pois a digestão completa de um mol desses carboidratos libera grande quantidade de energia, a saber, um mol de sacarose libera 5.635 quilojoules de energia para cada mol, certo? Aí pensa comigo. Então vamos lá.
Ao ingerir uma barra de chocolate de 40 gramas, então, menininho aí, ó, você aí vai comer uma barrinha de chocolate de quanto? De 40 gramas, certo? É 400. 400, obrigado. Tá achando estranho mesmo. Muito pequenininha, né? Quem que come 40 gramas de chocolate, né? Enfim. Chocolate. Valeu, Gerson. Obrigado. Dentro dessa barra de chocolate, galera, a cada 100 gramas da barra, tá certo? Do chocolate, eu vou encontrar 12 gramas só de quê? De sacarose. Beleza? Pergunta. Se a pessoa ingerir esses 400 gramas aí de chocolate, tá certo? 400 gramas de chocolate. Qual é a energia que essa pessoa estará absorvendo? Quanta energia tem dentro dessa barra de chocolate? Como a questão não falou muita coisa, a gente vai dizer, vai atribuir que a energia dessa barra de chocolate, ela deve vir principalmente de quê? Da sacarose que está aí dentro, tá, galera? Lógico que tem outras coisas, tem gordura, tem um bocado de coisa aí dentro. Mas como não foi dada muita informação sobre essa barra, a gente vai dizer que toda energia dessa barra veio exatamente de quem? Da sacarose, tá certo? Vamos primeiro descobrir quanto de sacarose tem nessa barra. Como é que a gente faz? Se em 100 gramas de chocolate eu encontro 12 gramas de sacarose, em 400 gramas eu vou encontrar X. Beleza? Então, quanto é o X? Vai dar, só multiplicar por 4, né? Vai dar 48 gramas de quê? De sacarose. Certinho, galera? Eu sei que a sacarose, quando ela é queimada, quando ela é oxidada, né? Quando ela é digerida, ela vai fornecer uma certa quantidade de energia. Que quantidade de energia é essa, galera? Segundo o texto, 1 mol de sacarose, vou botar assim, C12H22O11, ao ser metabolizada, libera 5.635 kJ. Só que um mol de sacarose corresponde a uma certa massa. Que massa é essa? É a massa molar da sacarose, que se você fizer a continha daí, vai dar 342 gramas. Então, 342 gramas de sacarose, quando são metabolizados, tá, galera? Liberam 5.635 quilojoules. Se ao comer uma barra eu estou ingerindo 48 gramas, qual a energia que essa barrinha vai fornecer? Beleza? Então vai ficar 342 vezes é igual a 48 vezes 5.635. Ou seja, essa energia vai ser de 48 vezes 5.635, tudo isso dividido por 342. Quando eu fizer essa conta, vou fazer aqui para você rapidinho, Dá 790,9 aproximadamente 790,9 kilojoules. kilojoules. Tem resposta? Tem letra E. Mas na verdade, vê, essa é uma energia. Tem, porque diz que tá absorvendo, então vai ser positivo, né? Porque ele fala, uma criança estará absorvendo. Tá absorvendo, vai estar absorvendo uma quantidade positiva. Não tá muito bonito, não, sabe, galera? Acho que, olhando agora assim com um pouco mais de detalhe, quando a gente fala assim, quando a gente está dizendo que está absorvendo, meio que a gente já está embutindo esse sinal positivo. Então, geralmente, em questões que falam assim, pergunta quanto absorve, eles tiram os sinais lá da tua alternativa, tá certo? E aí você não precisa ter essa noção de sinal. Agora, se ele perguntasse o delta H, sim, teria que ter o sinal. Mas, de fato, como ele está absorvendo, já está falando,
esse sinal positivo aí ficou um pouco redundante. Beleza? Mas, de fato, seria isso aí mesmo. Tranquilo, galera? Quem pediu mais essa? Fui eu, E aí, Rafa. Jéssica, de boa? Não, eu entendi agora. Suave mesmo? Sim, Beleza. era porque eu não tinha calculado 400 gramas de sacarose dentro da barra. Ah, Aí, por no isso que 400 direto, né? eu não Entendi, encontrei. entendi. Massa. Vamos fazer agora a questão 11. Alguém tem uma dúvida antes, galera? Qual? Rafa, faz a 8. Faz Eu não o entendi, a não. 8, eu também A não 8? entendi. Quem falou mais? Eu, Pedro. A 8 também, Pedro? Uhum. Tá, vamos lá. Ó, uma das consequências das trocas de calor que decorrem durante uma transformação química realizada em meio aquoso é a variação de temperatura do sistema. Se o sistema receber calor, esse sofre um aumento de temperatura. E se perder calor, ele terá uma queda de temperatura. Durante uma reação química realizada em meio aquoso, observa-se a variação do sistema de 22 graus Celsius para 28 graus Celsius. Então, veja, tu tem aqui um sistema, digamos assim, aquoso, né? Deve ser assim. Ô, Rafa, Oi. o que eu não entendi nessa questão é que ele dá tem uma variação de temperatura que ela aumenta. Isso. E ele diz que quando aumenta a temperatura, vai receber calor. Se Certo. recebe calor, ela é endotérmica. Só que o Calma. gabarito diz que ela é exotérmica. Calma, É isso que eu não estou conseguindo entender. Beleza. Essa confusão aí, ela é normal, certo, Jefferson? Vou te explicar agora. Cuidado, tá, galera? Presta atenção nisso. Cuidado para não ficar bitolado em só fazer assim. Absorve a endo, libera a exo. Primeiro, você tem que saber quem é que está absorvendo, quem é que está liberando. Porque sempre que alguém absorve energia, algum outro tem que liberar. E sempre que alguém libera, algum outro tem que fazer o quê? Absorver. Então, o que é que a gente sempre se depara? Se uma reação está liberando ou está absorvendo, é porque o meio, a vizinhança, o ambiente está fazendo o processo contrário. E aí é nisso que a galera geralmente acaba se embananando. Por exemplo, imagina que isso aqui é um copo de água, certo? Um recipiente. Se eu estou dizendo que a temperatura do meio, tá certo, aumentou, eu estou falando da temperatura da água aí dentro, beleza? Lembrando que dentro da água está acontecendo uma certa reação. Reagente dando produto. Então, quando eu vou medir a temperatura, galera, eu não consigo medir a temperatura da reação, do reagente, do produto. O que é que eu meço a temperatura? Eu meço a temperatura do ambiente, que nesse caso vai ser exatamente quem? Eu pego o termômetrozinho aqui, ó, e meço a temperatura do ambiente. Bota o termômetrozinho. Da água. Então, vê, a água está aquecendo, concorda? A água está aquecendo. Se a água está aquecendo, a água, que é o meio, está recebendo energia, certo? Se ela está recebendo energia, tem alguém que está doando energia para ela. Quem é que está doando energia para ela? A reação. Então, o que é que acontece? A reação, galera, está liberando energia para o meio, para o sistema, e o sistema está absorvendo essa energia e aquecendo. Quando a gente fala de endo ou exo, a gente está falando em relação à reação. Perceba que a pergunta é assim: conclui corretamente que se trata de uma reação o quê? Exotérmica, porque cedeu calor para o ambiente. Então, se a reação é exotérmica, a reação, o reagente virando produto, libera energia. Se libera energia, o meio, o ambiente, a água, o ar, você que está segurando, vai receber esse calor. E aí você vai sofrer, vai ter uma sensação de aquecimento. Se for o contrário, a reação for endotérmica, ela tem que roubar a energia do meio, do ambiente, do ar, da água, de você. E aí o ambiente, o meio, a água, o ar, você vai ceder energia para a reação. E aí você vai ter uma sensação de quê? De frio. Tá certo? Entenderam, pessoal?
É um detalhezinho. Entendi, eu entendi. Quando a gente Obrigado. fala da reação, é sempre assim, reação, vamos passo a passo. Reação exotérmica libera a energia, aquece o meio. Por quê? Porque o meio absorveu a energia. Reação endotérmica absorve a energia do meio, deixa o meio mais frio, porque roubou a energia do meio. Tá certo? Então, toda vez que a gente fala de endo ou de exo, a gente está se referindo sempre à reação, ao processo, e não ao ambiente. E também, Rafa, pelo nosso raciocínio, não tinha nem como ser endotérmico, porque a temperatura, tipo, tava meio quente o ambiente, então não tinha como ser endotérmico. Não tem como ser endotérmico, porque, tipo, a gente tem que sempre focar na reação química. Se a reação deixa o ambiente quente, é porque a reação liberou energia para o ambiente, então é exo. Se a reação deixa o ambiente frio, é porque ela roubou energia do meio, então é endo. Sacou? Então, cuidado. É normal, tá, galera? É super normal você ter cometer esse errozinho. É só você parar um pouquinho e pensar. Endo e exo é relação à reação, certo? Não pense assim, não. Ah, se eu falei que absorveu a endo, se liberou a exo. Não, cuidado com o que o texto está falando. Beleza? Bora para a questão 11. Alguém quer mais uma dessa aqui, 9 ou 10? Não? Então vou seguir para 11. Lembrando que a listinha, tá, galera? Eu peguei de Eduardo, que ele me passou aí os números das questões que mais tiveram dúvida, tá certo? Então, qualquer coisa que tiver outra, é só falar. É bem legal, vê. Alimentos, ao serem digeridos e metabolizados, liberando energia química, desculpa, são metabolizados liberando energia química. Uma barra de cereal light de avelã com chocolate, que contém 77% de carboidratos, 4% de proteínas e 7% de lipídios, é um dos alimentos utilizados para adquirir energia, uma vez que a energia de combustão das proteínas e do carboidrato é de 4 quilocalorias por grama e dos lipídios é de 9. Então, galera, essa barra de cereal, tá certo? Ela tem uma massa. Ele quer saber o seguinte: qual é a quantidade de energia fornecida por uma massa de 22 gramas? Então, bora lá. A massa de cereal tem 22 gramas. 77% dessa barra é de carboidrato, 4 é de proteína e 7 é de lipídio. Então, professor, se eu somar não dá 100. Com certeza, provavelmente a barra tem várias outras coisas que possivelmente não tem um conteúdo energético interessante. Deve ter aí sais, deve ter aí corantes, deve ter aí conservante, deve ter um monte de coisa, vitaminas, não sei. Mas a quantidade de energia, pela questão, está associada só a carboidratos, lipídios e proteínas. Tá certo? Carboidratos e proteínas, tá certo, galera? Eles liberam 4 quilocalorias por grama. Já os lipídios liberam 9. Beleza? E aí eu quero saber qual a quantidade de energia que eu consigo retirar dessa barrinha. Galera, é simples. Basta eu calcular a massa de carboidrato, proteína e lipídio e depois analisar quanto de energia aquela massa libera. Uma dica. Vocês estão vendo que carboidratos e proteínas têm o mesmo conteúdo energético, 4 quilocalorias. Se tem o mesmo conteúdo, se vão liberar a mesma energia, eu posso considerar como se fosse a mesma coisa. Porque eu só quero calcular a energia. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou dizer que a massa de carboidratos mais de proteínas é de quanto? É 77 com 4 dá 81% da massa da barrinha. Ou seja, vai dar 0,81 que multiplica 22. Então, a massa de carboidratos e proteínas, quanto é que dá? 0,22. Desculpa. 22 vezes 0,81 dá 17,82 gramas. Então, isso é a massa de carboidratos e proteínas juntos. E a massa de lipídios, quanto é que é? É de 7% da massa da barra. Ou seja, é de 0,07 que multiplica 22. O que me dá uma massa de lipídio de quanto? 0,07 vezes 22. Dá 1, dá não, dá 1,44. 1,54. Certo? Gramas. Confere, galera. 1,54.
54, isso. Aí vamos lá. Eu sei que 1 grama de carboidrato ou proteína libera quanto de energia, galera? Libera 4 quilocalorias. Se eu tenho 17,82 gramas desses caras, eu vou liberar uma energia X. Quanto é X? 17,82 que multiplica 4. Então, eu vou ter um X igual a quanto? Vai dar 71,28 quilocalorias. Beleza? Se eu tiver agora 1 grama de lipídio, vou botar assim de L, vão liberar 9 quilocalorias. Mas na minha barrinha eu tenho quanto? 1,54 gramas desse cara. Então, vai liberar uma energia Y. Quanto é Y? 1,54 vezes 9. Y vai dar quanto? 1,54 vezes 9 vai dar 13,86. É isso? Quilocalorias. Então, qual é o valor de energia da barrinha, galera? É só somar, né? 71,28 mais 13,86. Isso vai me dar o que, galera? Uma quantidade de energia da barra igual a quanto? Fazendo aqui a conta, vai dar 85,14. 85,14 quilocalorias. Tá certo, galera? Tem uma resposta para isso? Tem a letra D, que é aproximadamente 85, massa, galera. Belezinha? Rafa, Oi. só uma pergunta. Por Diga. que tu juntou carboidrato com proteínas? Porque a quantidade de energia liberada dos dois é a mesma coisa. Ah, Aí, eu para entendi. não ter que fazer uma terceira conta, Jéssica, eu juntei os dois, porque é a mesma coisa. Em termos de energia, 1 grama de proteína é a mesma coisa de 1 grama de carboidrato, entendeu? Foi só Eu entendi. Foi porque eu fiz de um jeito diferente. se você fizer Aí, 3 contas, fizer 3 vezes aquela massa ali, 3 regra de 3, vai ter que dar a mesma coisa. não, eu não fiz por regra de 3. Eu multipliquei o 22 vezes, tipo, peguei o valor da proteína, multipliquei 22 vezes 4 e dividi por 100 e deu 0,88. E depois eu saí multiplicando pelas respectivas energias e depois somei tudo. É a mesma coisa, perfeito. Você só fez uma continha a mais do que eu. Besteira. Mas tá tudo certo. Uhum, Beleza? uhum. Nossa, galera, vamos lá. Vou fazer agora a 13. Eita, essa 13 aqui é bem interessante, galera. Se liga. Costumava cair mais, dei uma paradinha, então não acho difícil cair de novo. Esse tipo de questão. Diz assim, ó. Para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na combustão por mol ou por grama. O quadro mostra o valor de energia da combustão completa de alguns combustíveis. Então, galera, o que é que eu tenho nesse quadro? Eu tenho 5 combustíveis e ao lado de cada combustível tem a quantidade de energia liberada por mol aqui, tá, galera? Estão vendo? Então, a quantidade de energia por mol. Então, 1 mol de hidrogênio libera 286 kJ. 1 mol de etanol libera 1.368 kJ. 1 mol de metano libera 490 kJ e por aí vai. Só que ele está perguntando o seguinte: qual combustível tem a maior liberação de energia por grama? Certo? Por grama e não por mol. Essa expressãozinha aí de energia liberada por grama, tá, galera? Alguns textos, algumas questões chamam isso de eficiência energética. Eficiência.
certo? E aí ele pede para você comparar a eficiência energética de cada combustível. Vou fazer o seguinte, esse tipo de questão é aquela questão que tu vai fazer um monte de conta, mas o ideal é tu descobrir o que é que tu precisa fazer com cada número desse, tá certo? Então eu vou fazer só para o hidrogênio e depois a gente vai extrapolar para os demais, tá, galera? Então vê, no caso do hidrogênio, como é que eu calculo a energia liberada por grama? Eu sei a energia liberada por mol, que é o que está na minha tabela. Ou seja, 1 mol de H2 libera quanto, galera? Libera 286 quilojoules. Se eu quero saber a energia liberada por grama, eu quero saber a energia liberada por 1 grama. Então, eu vou fazer o seguinte. Em vez de 1 mol, eu vou escrever a massa molar desse cara, que é 2 gramas. Então, 2 gramas, galera, liberam 286 quilojoules. Se 2 libera, 1 grama vai liberar X. Quanto é esse X? Esse X, galera, vai ser exatamente 286 dividido por 2. Então, meu X vai dar 143 quilojoules por grama. Então, eu descobri a quantidade de energia por grama do etanol. Em tese, eu vou ter que fazer isso aí que eu fiz para todos os outros combustíveis. Mas, galera, presta atenção. Se liga, o que foi que eu fiz aqui de conta matemática? Eu peguei 286 e dividi por quanto? Por 2. O 286 nada mais foi que o ΔH de combustão do hidrogênio. E o 2 nada mais foi do que a massa molar de quem? Do hidrogênio. Sacaram? Então, como eu vou repetir o procedimento para todos os combustíveis, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Fazer a regra de 3 e no final é a mesma coisa de pegar o ΔH e dividir pela massa molar. Então, essa eficiência, se quiser lembrar disso, tá, galera? Talvez seja interessante. Essa eficiência daqui, vou chamar de E, é dada pelo ΔH de combustão dividido pela massa molar do meu menino. Aí eu vou fazer tudinho, tá, galera? Vou fazer a mesma coisa em cada um deles. Para ficar rápido, a ideia dessa questão, galera, é você fazer rápido, tá certo? A ideia é fazer rápido, não fazer demorado, tá bom? Para ficar rápido, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou construir uma outra tabelinha aqui. Com as massas molares. Massa molar do hidrogênio, 2. Do etanol, 46. Do metano, 16. Do metanol vai dar 32. E desse cara vai dar 100 e pouco. Vai dar mais 18. 114. Certo? Aí o que é que eu vou fazer com cada um deles? Eu vou pegar o ΔH e dividir pela massa molar de todos eles. Aí essa aqui é a parte chata. Eu vou pegar 286 e dividir por 2. Vou pegar 1.368 dividir por 46. Vou pegar 890 dividir por 16. Vou pegar 726 dividir por 32. E vou pegar 5.471 e dividir por 114. E vou calcular o resultado de tudinho. Esse aqui eu já fiz, né? 143. Galera, eu só quero saber qual é o maior. É só. Se você conseguir ter uma noção aí de qual deles é o maior já, pode matar, tá certo? E ainda digo mais, nesse tipo de questão, o combustível que é mais eficiente sempre é o hidrogênio.
certo? Então, nesse caso daí, a resposta já vai ser o hidrogênio. Mas, se você quisesse conferir, era só você dividir cada um deles. Dá 20, dá aproximadamente 29,7. Aqui dá quanto? 55. É imenso. Aqui dá quanto? Dá 23 quase. Tudo aproximado, tá? E aqui dá quanto? 71 dividido por 114. 48. Então, qual deles libera mais energia para 1 grama só de combustível? Com certeza quem é? O hidrogênio. Beleza, galera? Eu fiz assim, desse jeitinho, tipo, meio que rapidinho, porque essa é a ideia da questão, dessa questão aí, você fazer ela um pouco rápido, sabe? Você ficar fazendo as continhas rapidinho ali embaixo, percebeu que o hidrogênio era o maior, já marca e já passa. Porque se você for pegar, ficar escrevendo de um por um essas regrinhas de 3, 1, 2, 3, 4, 5, fazer assim bem bonitinho, aí vai demorar um tempão, aí essa não é a ideia na hora da prova. Beleza? Rafa, Fala. só uma pergunta. Essa questão é similar a 25 e a 24, porque foi as que eu deixei. Ah, E eles também trabalham com a mesma coisa. A 25 pergunta a ordem, mas ele também dá a fórmula molecular, a massa molar e a energia de combustão. Isso. E a 24 também. a Só que a 25, 24... a 25 é parecida com essa. Só que em vez de ser por grama, é por mol de CO2. Então, a ideia é parecida. Certo? Então, tu vai pegar. O que é que você tem que perceber? Que a quantidade de CO2 que um combustível libera é exatamente igual ao número de carbonos que ele tem. Aí tu pega o ΔH, divide pelo número de carbono e faz a mesma coisa daí. Só que a 24 é um pouquinho diferente. Beleza? Entendi. Mas assim, ó, Ô, Rafa, lembra um pouco. Não é totalmente diferente não, tá? Diz. é uma coincidência o elemento que apresentar o menor número da entalpia de combustão vai ser o que vai apresentar a maior Não. liberação de É energia? coincidência, vice, Pedro, porque o cara pode apresentar o menor número, mas tem uma massa grande. Eu não posso garantir isso com certeza não, vice. Uhum. Você tem que fazer a divisão para saber. É porque nesse caso o hidrogênio libera pouca energia, mas a massa dele é menor ainda. Aí a razão fica grande, entendeu? Mas foi só coincidência mesmo. Se você pegar uma questão dessa, tiver hidrogênio, pode marcar aí já. Porque o hidrogênio é o combustível com maior eficiência energética. Agora, se não tiver, aí tu vai ter que fazer a conta mesmo. Certo? Mas a gente vai chegar lá naquelas duas últimas, tá, Jéssica? E você vai perceber que é bem parecido, mas não é igual não, tá bom? Tá bom. Bora lá, vamos fazer a 14. 14 diz assim, ó. A entalpia de combustão do carbono é de 395 kJ por mol. Se eu estou falando de entalpia de combustão, já é uma reação endotérmica, ou exotérmica, tá, galera? Vai liberar energia. Não apareceu menos aí, mas nem precisa, porque eu já estou dizendo que é de combustão. E subtende-se já que combustão é exotérmica. Se eu pegar 1 quilo de uma tufa, que é um carvão mineral que contém 60% de carbono, qual vai ser a energia liberada? Galera, quando eu queimar 1 quilo, é como se 60% fosse a pureza dessa tufa, tá certo? Então, vê, se eu pegar 1 quilo, que corresponde a 1.000 gramas dessa tufa, opa, qual é a quantidade de carbono que tem lá dentro? Bom, eu sei que 1 quilo, né, 1.000 gramas, corresponde a 100% da amostra. A massa de carbono vai corresponder a quanto? 60. Eu sei que talvez não precisasse fazer a conta, tá, galera? Mas eu vou botar para deixar bonitinho. Então vai dar quanto? 600 gramas só de carvão. E aí o que é que a questão disse? Bom, galera, 1 mol de carbono libera 393,5 kJ. Só que o mol desse cara corresponde a uma certa massa. Que massa é essa? 12 gramas.
Então, 12 gramas libera 393,5 kJ. Beleza? Se eu queimar 600 gramas, qual é a energia que vai liberar? X. Se eu fizer essa conta, eu posso até simplificar aqui, ó. Dá 50, galera. Então, o X vai ser 393,5 que multiplica 50. Então, eu vou ter um X de quanto? 393,5 vezes 50. Aproximadamente 20 mil. Aí vai dar 19.675 kilojoules. Que aproximadamente lá na questão vai dar, letra E, 20 mil. Massa, galera. Tranquila essa questão, né? Um detalhezinho de uma pureza e tal, mas uma estequiometriazinha bem direta. Tá bom? Bora para 15. Eita, essa 15 é bem legal. Pessoal, considere que uma pessoa de 70 quilos necessita de 400 kJ para caminhar 2 km. Então, para ela fazer essa caminhada, ela gasta essa energia. Essa energia é obtida pela queima completa da glicose, pela metabolização dela, né? Pela oxidação. A energia produzida na reação, da energia produzida, 40% dela é usada para o cara se mexer e os outros 60% é usada para diversas atividades no organismo. Para os órgãos funcionar, coração bater, sangue circular, qualquer coisa. Só 40% é utilizada para movimento. Beleza? Assumindo que a energia para essa caminhada vem exclusivamente da ingestão de um alimento que contém 40% de glicose, qual é a massa desse alimento que a pessoa tem que ingerir para poder caminhar? Então vamos lá. A pessoa vai comer um alimento. Desse alimento, 40% é de glicose. Então o organismo vai queimar essa glicose. Só que dessa glicose, apenas 40% da energia liberada que vai ser utilizado pelo movimento. E desses 40%, corresponde aos 400 kJ. Então, se eu fazer só um esqueminha aqui. Então, vê. Eu tenho a massa do alimento. Dessa massa, 40% corresponde ao quê? A massa só de glicose. Beleza? 40% da energia que essa glicose fornece é a energia gasta para o movimento. E a pessoa vai precisar dessa energia para se movimentar de 400 kJ. O que é que eu vou fazer agora, galera? Fazer isso aí de trás para frente. Tá certo? Vamos lá. 400 kJ corresponde a 40% da energia, vou botar assim, da glicose. Qual é o valor que corresponde a 100%? E aí, galera, se eu fizer essa conta aqui, dá 1000, né? Então, a glicose metabolizada tem que ser suficiente para gerar 1000 kJ de energia, certo? Só que eu sei o que, galera? Aqui, ó, 1 grama de glicose libera quanto de energia? 16 kJ. Então, qual é a massa de glicose que vai liberar 1000 kJ? Se eu fizer essa conta, a massa de glicose vai ser de quanto? Vai ser de 1000 dividido por 16. Essa massa de glicose vai ser de quanto? 1000 por 16 dá 62,5. Então, para a pessoa andar 2 km, ela tem que comer 62,5 gramas de glicose.
Só que esses 62,5 gramas de glicose corresponde só a 40% do alimento que ela vai comer. Pode ser um chocolate, pode ser um doce, não sei. Qual é a massa do alimento correspondente a 100%? Então, a massa do alimento vai ser quanto? Vai ser 100 vezes 62,5 dividido por quanto? 40. Ou seja, a massa do alimento é de 156,25 gramas. E dá aproximadamente 156. Resposta, letra B de bola. Vou botar aqui para você ver tudo, tá, galera? Então, eu sei, é uma questão que ele te dá várias etapas, né? Te dá o alimento, uma parte do alimento é de glicose, uma parte da energia da glicose é usada para caminhar. Então, se tu organizar direitinho o caminhar do processo, o cronograma, digamos assim, né, entre aspas, é só tu fazer de trás para frente. Bom, a energia do movimento é 400 kg, mas só é 40% da energia da glicose. Eu calculei a energia da glicose. Aí descobri qual é a massa que libera aquela energia. Descobri a massa de glicose. Depois a massa de glicose corresponde a só 40% do alimento. Descobri a massa do alimento. Tá, galera? Questãozinha meio de lógica, né? Um pouquinho, de certa forma. Como tem várias etapas, às vezes a gente acaba se confundindo se a gente não identificar bem o que a gente tem que fazer. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para 16. 16 diz assim, ó. A energia química é proveniente das ligações químicas entre átomos, que são feitas para formar algo. Sendo assim, como tudo no mundo é formado por átomos, tudo tem energia química, obviamente. Essa energia é manifestada quando acontecem ligações químicas e também quando há ruptura de ligações. Apesar de estar em todos os lugares, a energia química não se manifesta o tempo todo e depende de quais moléculas estarão envolvidas no processo. Quando consumimos um alimento, por exemplo, parte da energia é transformada pelo organismo e a outra é liberada em forma de calor. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. A energia química é liberada constantemente, pois está em todos os lugares. O texto diz que a energia química ela só é manifestada quando tem reação química, quando tem um produto virando reagente. Então, eu não posso dizer que está em todo lugar, que é constantemente. A energia química se manifesta somente na ruptura das ligações? Não. O texto fala que a energia se manifesta quando as ligações são formadas, quando elas acontecem e quando elas são quebradas. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, mas toda quebra e formação de ligação, como é que diz? Ela envolve energia, né? Na quebra ou na formação. E a resposta, na verdade, você acaba sendo letra C, né? Que diz que parte da energia armazenada no alimento é transformada pelo organismo. Então, ali no final fala, quando consumimos um alimento, parte da sua energia é transformada pelo nosso corpo e a outra parte é liberada na forma de quê? De calor. Então, isso é a ideia de eficiência, né, galera? Lembra que nenhum processo na natureza ele é 100% eficiente. Então, quando você se alimenta e o alimento fornece energia para o seu organismo, um pedaço dessa energia de fato vai ser usada no seu organismo e outro pedaço vai ser liberada na forma de calor. É tipo um carro. O nosso organismo é como se fosse um carro, uma máquina térmica, né, que a gente fala. Quando você bota gasolina no carro, um pedaço da energia o carro usa para andar e outro pedaço o carro usa para aquecer, fazer barulho, vibrar, tá certo? A gente funciona da mesma forma. A diferença é a eficiência, né? A eficiência de um carro, você sabe quanto é que é a eficiência de um carro? É ridícula, é coisa de 25%. Sabe? 25%, ou seja, se você bota 100 litros de gasolina no carro, 75 litros seu carro joga fora. Vou fazer uma comparação melhor. Se você bota 100 reais de gasolina, quando pega dinheiro, fica mais forte. Se você bota 100 reais de gasolina no carro, 75 reais seu carro queima, rasga e joga fora. Só 25 reais é que ele usa de fato para caminhar. A gente é a mesma coisa.
Só que a eficiência da gente é bastante maior, né? Bem maior. Beira os 90%, sabe? Então a gente é uma máquina bem interessante. Tá bom? Então, segundo o texto, realmente, letra C de casa. Beleza? Vou fazer aqui a 18. Tranquilo? Se liga nessa 18. 18 é legal. Ela envolve um pouquinho de termoquímica com calorimetria. Tá certo? Rafa, faz a Oi. 17, por favor. Fácil. Deixa eu começar de 18 eu volto, tá bom? Assim, ó. Certo. Está chegando no Brasil o café Hot and One, né? Quente quando você quiser. Da Nescafé. Desenvolvido na Universidade de Southampton, Inglaterra. Basta apertar um botão no fundo da lata, esperar 3 minutos e pronto. Café quentinho a 60 graus durante 20 minutos. Mas afinal, qual será a tecnologia envolvida nesse café aí? Apenas um compartimento no fundo da lata que contém separadamente a cal viva e a água. Ao apertar o botão no fundo da lata, a placa que se separa as duas substâncias se rompe e começa uma reação química. O calor desprendido na reação é então aproveitado para aquecer o café na parte superior da lata. Então, como é que você vai aquecer um café? Você bota duas substâncias para reagirem. A reação é exotérmica e essa reação libera calor e vai aquecendo o café. Basicamente isso. Mas assim, ó, considere a reação química envolvida. Tá lá. Considere que são necessários 0,3 quilocalorias para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 300 ml de água de uma latinha. Então, na latinha do café tem 300 ml de água. Para esses 300 ml de água subir 1 grau, são necessários 0,3 quilocalorias. Qual é a massa aproximada do reagente necessário para a bebida sair de 20 para 60? Galera, de 20 para 60, qual é a variação de temperatura do café? É 60 menos 20, que dá quanto? 40 graus Celsius. Então, dentro lá da minha latinha, perdão, o café vai variar 40 graus Celsius. Mas eu sei que para variar 1 grau Celsius só, são necessários 0,3 quilocalorias. Para variar 40, é necessário X. Quanto é o X? Se a conta vai dar 40 vezes 0,3, o X vai dar 12. 12,3. Oi? Não, tá certo, tá certo, tá certo. 12 quilocalorias. Então, qual é a sacada? A reação que vai acontecer lá dentro, para aquecer o café, tem que liberar 12 quilocalorias, massa. Mas segundo a minha equação lá, galera, vê, 1 mol de CaO, quando reage, libera 20,3 quilocalorias. Massa. 1 mol desse cara corresponde a uma certa massa, tá? Não apareceu aí, galera, mas vai dar 56 gramas, certo? 20,3 quilocalorias. Ô, Rafa, não é 20,4 não. Isso, 20,4, perfeito. Foi mal, galera. Vi errado aqui. Obrigado, Jefferson. Então, 56 gramas libera isso. Qual a massa do óxido que vai liberar quanto? 12. Então, 20,4 m é igual a 12 vezes 56. Ou seja, a massa vai ser de 12 vezes 56 dividido por 20,4. Se eu fizer essa conta, vai dar uma massa de quanto? 33. 33 aproximadamente, né? 33. Valeu. 33 gramas. 33 gramas desse cara. Resposta, letra A. Beleza? Então, questãozinha aí, bem interessante, bem contextualizado, né? Bem legal, podia muito bem cair na provinha da gente lá do Enem, certo? Por sinal, eu soube que hoje que vai sair a data, né? Confere isso. Daqui a pouco, né? Ou não? Tá, deixa pra lá. Ó, o metanol... Oi? 5 horas. 5 horas, né?
Beleza. Uhum. Daqui a pouco a gente descobre aí qual vai ser a data. Vamos lá. O metanol é um álcool utilizado como combustível em alguns tipos de competição automotiva, como por exemplo a Fórmula Indy. A queima completa, de acordo com a reação, de 1 litro de etanol produz energia para formar, tipo, na forma de calor e CO2 nas seguintes condições. Beleza? Beleza, vamos lá. Deixa eu ler de novo. Desculpa, deixa eu ler de novo. A queima completa de 1 litro produz energia na forma de calor e CO2 nas seguintes quantidades. Perdão, falei condições, né? Tem outras palavras, ele está perguntando assim. Se eu queimar 1 litro de metanol, quanto é que de energia é liberado e qual é a massa de CO2 formada? Tá, galera? A pergunta foi essa. Então, vê. Primeiro de tudo, 1 litro de metanol. Vamos calcular qual é a massa correspondente a 1 litro de metanol. Bora? Como é que eu faço? Eu sei que 1 ml, eu posso fazer assim, ó, de metanol corresponde a 0,8 gramas. Densidade, né? 1.000 ml corresponde a uma massa M. Se eu fizer esse M aqui, vai dar quanto? Vai dar 800. Então, queimar 1 litro de metanol é a mesma coisa de queimar 800 gramas de metanol. Aí eu vou para a minha reação. Ó. Vamos descobrir primeiro a energia. Bora. Então, vê. 2 mols de metanol liberam quanto de energia, galera, quando são queimados? 1.453 kJ. Só que 2 mols desse cara corresponde a uma certa massa. Corresponde a 2 vezes 32 gramas. Então, 2 vezes 32, 1.453 kJ. Se eu queimar 800 gramas de metanol, vai liberar quanto? Uma massa chamada de X. Quanto é X? Vai ficar 2 vezes 32 vezes X é igual a 800 vezes 1.453. Quando eu fizer essa conta daqui, 800 vezes 1.453 dividido por 64 vai dar 18.162,5. 18.162,5 quilojoules. Se eu for botar em notação, vai ficar aproximadamente 18,2 vezes 10 a terceira quilojoules. Então, com isso, já achei uma quantidade. O que é que eu vou procurar agora? Vou procurar quanto de CO2 vai ser formado. Como é que eu faço isso? Só olhar para a equação. 2 mols liberam 2. Então, vai ficar assim. Ó. 2 mols de metanol, quando são queimados, liberam 2 mols de quê? De CO2. Ou seja, 2 vezes 32 gramas liberam 2 vezes 44 gramas. Certo? Se eu estou queimando 800 gramas de metanol, vai liberar, vou chamar de Y. Corta aqui, ó. 2 com 2. Posso cortar aqui, ó. 800 por 8, 100 por 8 dá 4. Posso cortar esse 4 com esse 44, dá 11. Aí fica o filé, né? Vai ficar Y é igual a 1.100 gramas. Se eu botar em notação, vai ficar assim, ó, como ele quer, né? 1,1 vezes 10 a terceira gramas de CO2. Então, 18,2 vezes 10 a terceira. 1,1 vezes 10 a terceira dá letra A. Não é isso? Letra A como resposta. Beleza, Jackson? Ou foi Pedro que pediu? Desculpa. Não sei, tá.
Oi? Oi, Jefferson. O Gerson? Fui eu entendi, Massa, Rafa, a questão. Obrigado. show de bola. Vamos lá. Daqui eu pulo para 23, que foi o que vocês falaram lá. Essa 23 é bem legal, tá, galera? É uma questão simples, só que ela dá muita informação. Aí, às vezes, você pode acabar se confundindo. Ela foi do Enem, de 2 anos atrás, né? Diz assim, vê. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos são equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse carro, na hora de abastecer, tem sempre uma dúvida. Eu coloco álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desse combustível, realizou-se um percurso com o carro flex, que consumiu 40 litros de gasolina na ida e na volta ele usou gasolina, ou desculpa, etanol. Foi considerado que o mesmo consumo de energia na ida foi igual ao da volta. Ele quer saber qual é o volume de etanol que o veículo gasta para voltar. Muitas palavras, galera. Peguei um carrinho, botei 40 litros de gasolina, fiz ele fazer uma viagem. Então, nesse percurso foi gasto uma certa quantidade de energia. Cheguei lá no final, vou fazer o carrinho voltar. Boto uma certa quantidade de álcool, que eu não sei. Ele volta para o lugar de origem. Gastou a mesma quantidade de energia. Quero saber que volume de álcool foi esse. Tá, galera? Então, a quantidade de energia na queima da gasolina foi exatamente igual à quantidade de energia na queima do álcool. Então, usando isso daí, eu vou resolver minha questão. Vocês entenderam, galera? Eu vou calcular a quantidade de energia que foi liberada na queima de gasolina e vou descobrir qual é o volume de álcool que libera aquela mesma quantidade de energia. Bom, eu não tenho a quantidade de energia por litro, eu tenho por grama. Então vamos fazer o seguinte, vamos achar a massa de gasolina primeiro. Vê só, eu sei que 1 ml de gasolina libera quanto de energia? Oh, desculpa, corresponde a que massa? Foi mal, 0,8 gramas. Certo? Se eu peguei 40.000 ml, que corresponde a 40... 0,7, Rafa. Tá entendendo? Ah, valeu. 0,7. Obrigado. 0,7. 40.000 vai dar que massa? mg. A massa de gasolina foi de quanto? Vai dar 2,8 mil gramas. Vamos calcular agora a energia liberada por essa massa? Bora. Agora eu sei, ó. Eu sei que 1 grama de gasolina libera 10 caloria, né? Quilocaloria. 28.000 vai liberar X. Quer dizer, vou chamar... Vai liberar E de gasolina. É. Esse E, galera, sabe quanto é que é? 280.000 quilocalorias. Beleza? Deixa eu botar outra página aqui. Então vamos fazer o seguinte, galera. A pergunta é o seguinte. Se eu for queimar etanol agora, qual vai ser a quantidade de etanol que vai liberar exatamente essa energia? Só para ficar bonitinho para vocês, eu vou separar aqui. Vou botar assim, ó. Gasolina. E agora eu vou fazer a conta por etanol. Vamos para etanol. Vou descobrir a massa de etanol que libera a mesma quantidade de energia. Bora. Eu sei que 1 grama de etanol, ao ser queimado, libera 6 quilocalorias. Qual vai ser a massa de etanol que vai liberar a mesma quantidade de energia da gasolina lá?
280.000 quilocalorias. Então, a massa de etanol vai ser quanto? 2.800 dividido por 6. Então, a massa de etanol vai ser de 28 dividido por 6. Vai dar 4.667 quilocalorias. Desculpa, gramas. Certo? Então, a massa de etanol. Só que eu não quero saber a massa. Eu quero saber o que, galera? Eu quero saber o volume. Então, bora lá. 1 ml de etanol corresponde a uma massa de quanto? 0,8, não é isso? 0,8 gramas. Qual é o volume de etanol que corresponde a 46.667 gramas? Tá certo, galera? Fazendo essa conta, só um minutinho, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 0,8 V 46667. O volume vai ser quanto? Dividido por 0,8. 58,333. Aí esse volume vai dar aproximadamente 58 ml. Ou, ml não, desculpa, litro. E aí vai estar como resposta a letra D de dado. Beleza, galera? Vou tirar aqui o zoom para você ver toda, tá bom? Então, é uma questão chata, porque ela tem várias etapazinhas de conta que você tem que fazer, né? Primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois aquilo, aquilo outro. Mas, como eu digo sempre, né? Entender o procedimento, o que é que você quer encontrar, é só você ir direto e fazer continhas rápidas. Tá certo? Beleza, galera? Tranquilo, tranquilo? Vamos embora, então. Vamos fazer a 24. Certo? Eita, eu não coloquei a 25, ó. Cadê a 24? 24 é assim, ó. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar o calor de combustão, definido como a energia liberada completa por um mol, tá certo? Então tá aí os ΔH de combustão de tudinho. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia? Ó, mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia. Tá, galera? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual deles libera mais CO2 para a mesma quantidade de energia. Pode ser para 1 kJ, se eu quiser. Certo? Mesma coisa, galera. Eu vou fazer para um e você extrapola para o resto, tá? Vamos fazer aqui para o benzeno. Como é a queima do benzeno, galera? C6H6 mais O2, liberando o quê? CO2 mais água. ΔH de combustão, quanto é que é? Menos 3,268 kilojoules. O que eu posso dizer agora, galera? 1 mol de benzeno. Desculpa. Vou balancear, né? Como que eu balanceio aqui? Boto um 3, boto um 6. Aí eu boto 15 meios. Certo? Olha para essa reação, galera. Você concorda que toda vez que são liberados 3.268 quilojoules, são liberados também 6 mols de CO2? Certo? Se eu quiser saber o seguinte, para 1 kJ, qual vai ser
a quantidade, bota assim, de CO2 liberada. X. Esse X, galera, vai ser quanto? Vai ser 6 dividido por quem? Por 3,268. E aí isso aqui vai me dar um resultado. Vamos fazer que nem eu fiz lá para aquela questão, não lembro o valor, lá no comecinho. O que é esse 6 dividido por 3.268? Esse 6, galera, nada mais é do que ó, o número de carbono da substância, que é exatamente a mesma quantidade de CO2 que é liberado. E esse cara daqui o que é? O ΔH de combustão. Número de carbonos. Então, isso aqui nada mais foi que o número de carbonos da substância dividido pelo ΔH de combustão. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aí para todas as substâncias, beleza? E vou comparar depois. Tem alguém querendo entrar aqui. Certo? Vou fazer para todas as substâncias e vou comparar depois. Concorda? E aí, galera, quando eu fizer essa comparação, tá bom? Vou pegar 6, não sei, 6 dividido por 3.268. Depois, 2 dividido por 1.368. 6 dividido por 2.808. 1 dividido por 890, perdão. E aqui 8 dividido por 5.471. E aí eu vou fazer essa comparação todinha daí, tá, galera? Realmente vai dar uma continha meio chata. Tá certo? E aí quando você fizer isso, tá? Vai dar exatamente a glicose. Certo? Vai dar a glicose. Tá bom? Como é que você pode fazer isso de uma maneira rápida? Você pode usar uma quantidade, em vez de fazer aqui para 1 kJ, você pode usar uma quantidade qualquer, tá certo? Vê só, olha para o octano. Pensa comigo. Quando o octano liberar 5.471 kJ, diz aí para mim, quantos mols de CO2 ele vai liberar? Diz aí alguém, vai. Já tem 3 só. E aí, Jéssica? Como é? Ó, quando o octano liberar essa quantidade de energia, ele vai liberar junto quantos mols de CO2? 8. Sacou? Sacasse? Não. Deixa eu voltar aqui para cima. Quando o benzeno liberar essa energia, quantos mols de CO2 vão ser liberados? 6. 6. Quando o etanol, que é a quantidade de carbonos, entendeu? Que é a quantidade de carbono. Quando esse liberar 1.368, ele vai liberar quantos mols? 2. Sacasse? Sim. Isso. Aí vamos lá. No octano, essa quantidade de energia libera quantos mols? 8, né? É. No metano, libera 890, libera isso, né? Sim. Aí tu pode pegar pro metano e comparar com esse cara daqui. Como assim, ó? Que é o maior, Que porque é o ele é o maior. maior. Exatamente. Compara sempre com o maior. Aí tu faz. Pro metano, vou botar aqui em cima, ó. Pro metano, fica mais fácil. A cada 490 kJ são liberados 1 mol, certo? Sim. Se eu quiser 5.471 kJ, quanto vão liberar? X. X vai dar 5.471 sobre 890. 890. Isso aqui vai dar quase 6. Aí quem libera mais CO2, o metano ou o octano? O octano? Mano, exatamente. Aí tu faz essa comparação com tudinho. Fica mais fácil um pouquinho, sabe? Mas não tem para onde correr. A gente vai fazer um monte de conta. Uhum. Beleza? Sim. Aí vai dar... Aí quando você fizer a continha, vai dar glicose. Vai dar quase 12, tá, galera?
lá do 12. Beleza? No caso, nessa questão, ele tá procurando o maior, não é? O maior, exatamente. Tá procurando exatamente tá. o maior. Beleza? Aham. Eu confesso que eu viajei aqui, galera, e não veio a questão 25, né? Tem a 25, né? Deixa eu ver aqui ela. Deixa eu rapidinho. Pronto, a 25 é igual a 24. Igualzinha. Eu Né? pego o número de carbonos, divido pela energia de combustão e Exatamente. depois eu coloco a ordem crescente. Exatamente. Ou você faz isso que eu fiz agora para você. Você compara com o maior e vê o que libera mais. Uhum. É mais fácil um pouquinho. Só que no caso da 25, só tem 3 combustíveis. Aí fica mais fácil fazer a continha. Tá certo? É. Beleza, Sim. galera? De boa, então. Uhum. Sem estresse. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ô, professor, então nessa 25 nem vai precisar usar a massa molar que ele dá na tabela? Não. Ele deu ali para nada. Eu tô lendo aqui. Porque a 25 ele pergunta assim, ó. Ele quer saber, é possível concluir que a ordem crescente do ponto de vista de quantidade de calor por mol de CO2 em ordem crescente é. Entendi, Na obrigada. verdade, na 25, Jéssica, ele não quer saber qual é o que libera mais CO2 por energia. Ele quer saber exatamente o contrário. Ele quer saber, vou fazer assim, ele quer saber qual é o que libera mais mais energia por mol de CO2. Aí vai ficar um pouco mais fácil. Por quê? Em vez de tu pegar o número de CO2 e dividir pelo ΔH, tu pega o ΔH e divide pelo número de CO2. Como é? Ele quer saber qual é o que libera mais energia por mol de CO2, certo? Sim. Aí, e na 24, ele quer qual libera mais CO2 por mol de energia. Sim. Então, na 25, Aí tu vai eu pegar vou pegar a energia de. Aí, no caso, eu pego a energia de combustão e divido pela massa molar. Não, pela massa molar não, pelo número de CO2, pelo número de carbono. Sim, mas não foi a mesma coisa que a gente fez. Ah, não, esquece, porque a gente pegou o número de carbono e dividiu pela energia de combustão. Aqui é a energia de combustão dividido pelo número de carbono. Exatamente, perfeito. Aí você bota em ordem crescente. Uhum. Beleza, galerinha? Show de bola? Sim. Pois tá, então valeu aí pela aula, tá, galera? Espero ter trazido as dúvidas. Semana que vem, não faltem, tá, galera? Vamos continuar tirando um monte de dúvida aí da gente. E é assim, tirando dúvida que a gente vai aprendendo também. Beleza? Então, valeu, galera. Boa semana aí pra vocês. Tá? A aula já mandei, tá certo? Dê uma olhadinha direitinho. Faça os exercícios. Já assisti. Eu vi quando você entrou tava no finalzinho da aula. Deu pra escutar. Beleza, galera. Tchau, tchau. Abraço pra vocês, viu? Qualquer coisa, qualquer dúvida, só falar.